Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula gratuita falando aí sobre as modificações da quinta para a sexta edição desse inicinho de webinar. Eu sempre fico um pouco em dúvida, né, sobre se a transmissão já começou ou não de fato, porque existe um pequeno atrasozinho entre o momento que eu falo aqui e o momento que a imagem chega para vocês. Normalmente até esqueço de colocar o microfone, mas hoje está tudo em ordem. A gente está fazendo essa apresentação hoje, na parte da tarde, até não é o usual, né, que a gente costuma fazer aqui na empresa, aqui no escritório, mas a gente está numa semana de Natal, né, que é uma semana um tanto quanto complicada. Eu estou com um monitor aqui só para ver se está tudo ok em relação à transmissão, e eu acho que talvez ficasse ainda mais difícil, né, deixa eu só abaixar o som aqui, a gente fazer isso na parte da noite. Então, algumas pessoas perguntaram, pô, mas essa hora é complicado, mas eu imagino também que seja uma hora que de repente pode se firmar como um horário alternativo para a gente se encontrar, dando já o boa tarde aí à Cleide. Queria pedir também, gente, à medida que vocês forem entrando aí, colocarem, já dando o boa tarde, né, e colocarem, por favor, aí, qual que é a ocupação de vocês, né, qual que é, se você atua como gerente de projeto, como analista de projeto, como analista de desenvolvimento, e de onde você está aí me assistindo. Eu não vou enrolar demais nessa parte introdutória, não, porque eu não quero tomar demais o tempo de vocês. A expectativa aqui dessa apresentação é em torno de uns 40 minutos, né, já dando boa tarde aí também para o Gustavo, para o Felipe Cainelli, para o Alfredo. Mas a ideia é a gente ter uma visão bem prática aqui das diferenças, né, da área de escopo especificamente, do PMBOK da quinta para a sexta edição, né? Eu vou falar de uma forma mais geral, né, a respeito da área como um todo, e a diferença, na verdade, reside justamente nessa parte mais geral, e depois eu vou entrar na especificidade dos processos mesmo, né? Entradas, ferramentas e técnicas e saídas, mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais objetivo possível. São 13 horas, né, para quem está no horário de verão aqui no Brasil, então eu sei que muita gente ou está no horário de trabalho ou está voltando às 14 horas. Meu objetivo é que quando chegar às 14, vocês já estejam de volta aí no serviço de vocês, tá? Eu trouxe uma apresentação, na verdade eu vou acompanhar aqui, o meu tablet está ligado no computador, e até uma tecnologia que eu estou meio que testando hoje também, mas eu acho que vai ficar interessante para eu fazer a marcação de algumas coisas aqui na tela para vocês, tá? Tomara que não tenha nenhum acidente, eu testei mais cedo aqui e correu tudo bem. Dando só boa tarde para todo mundo, nós somos 57 pessoas no momento aqui acompanhando essa apresentação. E aí tem um monte de gente já dando boa tarde, gente colocando o seu LinkedIn aí, já fazendo networking. Mas vamos lá então, deixa eu colocar a minha apresentação aqui no ar. Vai dar um pequeno corte na apresentação, alguns segundinhos, mas depois deve aparecer para vocês o meu PowerPoint aí para a gente seguir juntos nessa jornada aí, tá bom? Vamos lá, compartilhar. Basicamente, gente, é o seguinte, eu queria colocar, antes de mais nada, um roteirinho aí da apresentação para vocês, que é basicamente esse que está aparecendo na tela. Qual que vai ser a nossa sequência, né? O que nós vamos tratar? Todas as áreas do PMBOK, elas têm, à medida que eu for falando da apresentação, vocês podem ficar à vontade e colocar suas dúvidas aí na tela, tá? Eu vou acompanhando aqui na medida do possível e vou respondendo também. Se de repente a sua dúvida eu não vou responder de imediato, você pode ficar à vontade para eventualmente colocá-la novamente, tá? Mas olha só, a gente vai então, a área do PMBOK, todas as 10 áreas de modo geral, ela tem uma parte introdutória que define para que serve aquela área, então a gente vai ver o que mudou, se não mudou. Depois tem a parte introdutória também, que são listados os processos e uma descrição bem sucinta, né, uma definição bem sucinta de cada um desses processos. Nós vamos dar uma avaliada nisso também. Depois existe uma área chamada Conceitos Essenciais, que é uma área nova no PMBOK sexta edição. Vocês vão ver que o conteúdo, eu vou mostrar para vocês, o conteúdo não necessariamente é novo, tá? Porque todas as áreas do PMBOK já tinham, desde as suas versões mais iniciais, uma série de conceitos essenciais. Ela só não tinha esse nome, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês também. Aí sim tem uma outra área nova, que são as tendências e práticas emergentes em cada uma das áreas, né, no caso aqui gerenciamento do escopo, depois as considerações para os ambientes ágeis, adaptativos. Tem também uma outra parte que eu acabei
esquecendo de colocar aqui, eu me lembrei meio que de última hora aqui, mas a gente meio que vai tratar dela, que são as considerações para a adaptação dos processos, né? Mas vocês vão ver que vai ficar claro, o que normalmente faz com que a gente adapte a maior parte dos processos é o fato de usar um ciclo de vida mais iterativo, um ciclo de vida mais preditivo, tá? A gente vai estar vendo isso também. E por fim, o detalhamento dos processos. Aí sim a gente vai entrar nos detalhes, nas ferramentas, entradas e saídas de cada um deles, ok? Eu queria só pedir a participação para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque na verdade ao colocar, tá meio complicadinho. Bom, vamos seguir, eu ia colocar um questionário para vocês aí, mas eu acho que é melhor não, porque pode interferir na nossa apresentação aqui, tá? Obrigado aí ao Raul, que está dizendo que a imagem está ok. Vamos então primeiro falar da definição da área de escopo, que é o que está aparecendo aí na tela. Eu já adianto a vocês, algumas das coisas que eu vou mostrar, quando estiver inalterado, pode ser que eu passe por ela aqui rapidamente, né? E pode ser que eventualmente até passe batido, porque o nosso objetivo aqui não é ensinar em detalhes a área, mas é mostrar o que mudou. Tá? Então, a definição, quer dizer, para que serve a área de gerenciamento e escopo do projeto? Isso não mudou. E vamos dar uma olhadinha junto aqui só para recordar. O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho e apenas o trabalho necessário para que termine com sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente a definir e controlar o que está e o que não está incluído no projeto. Tá? Então, basicamente, se a gente fosse resumir aqui, definir as necessidades, né, das partes interessadas, definir qual que é o produto do projeto e definir qual que é o trabalho necessário para produzir esse produto e fazer com que nada mais do que isso entre dentro desse projeto, tá? Eu queria que vocês colocassem no chat, gente, eu estava tentando colocar uma pesquisa, mas está um pouco difícil aqui o acesso na ferramenta. Eu queria só que vocês colocarem qual que é o grau de familiaridade de vocês com o PMBOK. O PMBOK anterior, tá? A sexta edição. Coloca aí só no chat para mim, se é baixo, se é médio ou se é alto, porque aí também isso pode me orientar na forma como eu vou guiando a apresentação. Então, só recordando a definição, para que serve a área de escopo? Teve alguma mudança? Não, tá? A mesma coisa, tá bom? Segunda coisa, processos e definições. Os processos na quinta edição, obrigado, é a turma que já está colocando, tá? A sua resposta. A gente tem 6 processos, tinha 6 processos, dentro da quinta edição, continuamos com 6 processos na sexta edição. Na realidade, os nomes dos processos são rigorosamente os mesmos, tá? Planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a AAP, validar o escopo, controlar o escopo. Mesma coisa. E basicamente o detalhamento também, a definição do para que servem os processos não mudou, tá? Talvez você já esteja assim, pô, André, mas não mudou a definição da área, não mudou os processos, o que mudou? Mas mudou muita coisa, tá? Especialmente naquela parte dos conceitos iniciais, que é essa coisa que não é muito ligada às entradas, ferramentas, técnicas e saídas, e mesmo ao objetivo dos processos, vocês vão ver que mudou em função da entrada aí mais forte dos métodos ágeis, tá? Mas planejar gerenciamento do escopo é definir como que eu vou gerenciar o escopo, continua sendo, coletar os requisitos é o processo de identificar e documentar as necessidades e os requisitos das partes interessadas, tá? De modo mais geral, definir o escopo é definir o que entra no projeto, criar EAP é decompor as entregas maiores em entregas menores, validar o escopo é conseguir a formalização da aceitação das entregas e controlar o escopo é garantir que somente aquilo que foi o planejado é aquilo que de fato vai entrar dentro aí do trabalho do projeto, tá bom? Então, isso aí não mudou, vamos seguir adiante, então. Terceira coisa, conceitos essenciais, que é a área que vem logo depois aí dessa listagem dos processos. Aqui a gente teve, sim, algumas alterações importantes, tá? Porque eu marquei até em vermelho já, não quero que vocês leiam esse texto todo não, tá, gente? Meu objetivo não é esse. Eu coloquei só algumas marcações aí, vocês verem a expressão abordagens adaptativas ou ágeis, os projetos com ciclo de vida adaptativo, em um ciclo de vida adaptativo ou ágil, com um ciclo de vida adaptativo. O que esses 4 parágrafos estão citando? Meio que ele está dizendo o seguinte, olha, a área de escopo agora funciona da seguinte forma, se você estiver utilizando um ciclo de vida mais ágil, mais adaptativo, funciona assim. Se você estiver utilizando um ciclo de mais funciona assado, tá? E aí eu vou mostrar agora em slides um pouco mais claros aí o que são
essas diferenças aí dentro dessas duas abordagens. Antes eu vou precisar só de tratar desse conceito muito importante, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas teve uma atualização nele aqui também, que é o conceito de ciclo de vida e ciclo de vida de desenvolvimento, tá? Legal, estou vendo os comentários aqui, tem gente que é meu aluno aqui lá na forma da certificação PMP, tem muito certificado já, tem gente que é certificado inclusive em várias outras coisas, como Prince2, bacana, o público bastante qualificado aqui, obrigado pela presença de vocês. Então o ciclo de vida continua sendo, a série de fases pelas quais um projeto passa desde o seu início até a sua conclusão. Como é que eu divido o meu projeto em fases, tá? Isso não mudou, existe então o ciclo de vida, o PMBOK classifica eles como mais preditivos ou mais adaptativos, vocês podem entender aqui adaptativos igual a ágeis, tá? E aí o que se criou, na verdade, ou pelo menos se deixou mais claro, foi um conceito agora de ciclo de vida de desenvolvimento. Então, olha só, dentro de um ciclo de vida do projeto, né, que é a forma como eu divido meu projeto em fases, há geralmente uma ou mais fases associadas com o desenvolvimento do produto, serviço ou resultado, e essas fases elas são chamadas do ciclo de vida de desenvolvimento, ou também de abordagem de desenvolvimento. E é esse ciclo de vida de desenvolvimento, essa abordagem, que a gente qualifica aí como podendo ser preditivos. Aí existe um contínuo um pouco mais detalhado, tá? Ao invés de dar um salto do preditivo direto para o adaptativo, o que o PMBOK diz é que ele pode ser mais preditivo, ou ele pode ser mais iterativo incremental, ou ele pode ser adaptativo, tá bom? Abraço aí, Alcides, lá de Angola, turma de Angola nos acompanhando, né? Esse horário é até melhor para vocês, né? Que não fica aí de madrugada. Então, o que acontece? Vocês vão ver agora, a gente vai entrar numa tabelinha em que eu vou mostrar o comportamento da área de escopo para os ambientes mais preditivos e o comportamento da área de escopo para os ambientes mais adaptativos, tá bom? Ou então, claro, pode ser um ciclo de vida híbrido. Eu já faço o convite para vocês, gente, quem tiver mais interesse nesse assunto aqui, ó, ciclo de vida preditivo, adaptativo ou modelo híbrido, tem vídeos, acho que dentro dos últimos 5 vídeos, eu tenho alguns que eu trato disso lá no meu canal no YouTube, tá? Procura por Andriele Ribeiro, um abraço aí, Luiz Carneiro, também lá de Angola, Andriele Ribeiro, lá no YouTube, que vocês têm vídeos mais detalhados sobre isso. A gente está numa fase de produção de conteúdo aqui bem forte, então fiquem atentos aí, tanto no meu LinkedIn, quanto no meu YouTube e também no Facebook, tá? O LinkedIn também, Andriele Ribeiro, estou vendo que algumas pessoas estão colocando. Se vocês também quiserem, né, se manter conectado comigo lá e ter acesso aos conteúdos que eu publico por lá, também muita coisa sobre carreira, só procurar por Andriele Ribeiro e se conectar comigo, diz que você estava nessa apresentação que eu aceito o seu convite. Então vamos lá, quais que são as diferenças então nesses conceitos essenciais aqui, dependendo dessa abordagem de desenvolvimento? Olha só, primeiro, em relação a quando que as entregas do projeto elas são definidas. Se o ciclo de vida for mais preditivo, que é o mais tradicional, que é aquilo que o PMBOK sempre trouxe, né? O que acontece? As entregas do projeto elas são definidas no início do projeto. E essas mudanças no escopo, elas são gerenciadas progressivamente. Então, assim, é claro que mesmo sem a presença dos métodos ágeis, o PMBOK já reconhecia a elaboração progressiva, né? O que o ciclo de vida adaptativo ágil faz é trazer essa elaboração progressiva às últimas consequências. Boa tarde aí, a Luciana, que está chegando agora, tá? Então, se num primeiro momento o normal era você tentar definir o máximo que você conseguisse ali no início do projeto, e eventualmente ia detalhando via elaboração progressiva, mas isso era algo não desejável, no caso do ciclo de vida adaptativo ágil já é diferente. Olha só, as entregas são desenvolvidas em várias iterações, isso já é esperado. O escopo detalhado, a gente tem uma definição, sim, inicial, né, de escopo lá, no caso... Pensando assim, no início do projeto, a gente tem uma definição mais superficial e mais geral. Agora, o detalhamento acontece no início de cada iteração. Olha só, o escopo detalhado é definido e aprovado para cada iteração quando ela começa, tá bom? Então, primeira diferença aí. Além disso, então, olha só, o primeiro slide é quando que as entregas são definidas. O segundo slide é como que o escopo é definido. Vocês vão ver que uma coisa tem a ver com a outra, né? Aí a gente já entra nos processos. Olha só, os processos coletar os requisitos, no caso do preditivo, né? Definir o escopo e criar a EAP são realizados no início do projeto e atualizados conforme necessário usando o processo do controle integrado de mudanças.
tá? Então é um gerenciamento mais dentro do controle integrado ali, tá? E tentando executar o máximo possível no começo. Já no ciclo de vida adaptativo ou ágil, o escopo geral de um projeto adaptativo pode ser desmembrado. Aí ele já entra no detalhe, olha só, em um conjunto de requisitos e trabalhos a serem executados, comumente chamado de backlog do produto. Eu já falo assim, já entra no detalhe de um elemento que aparece muito fortemente aí no Scrum e outros métodos ágeis, que é o backlog, né? Então ele encara que o escopo do projeto ele é definido por meio do backlog. E continuando na parte ágil, no início de uma iteração, a equipe vai trabalhar para determinar a quantidade de itens mais prioritários dessa lista do backlog que podem ser entregues na próxima iteração. Então, o que entra numa determinada iteração é definido no início daquela iteração. Tá? Para quem não sabe, iteração na realidade pode ser encarado como uma espécie de fase muito pequena de projeto, né? Iterações típicas aí nos métodos ágeis têm em torno de uma semana. Um abraço aí para o Carlos, está assistindo a gente lá de Cabo Verde, tem mais gente aí de fora do país, então. E claro, também um abraço para todos os brasileiros aí, né? Já somos 81 aqui na sala. Continuando ainda, em relação a como que o escopo é definido na parte do ciclo de vida adaptativo ou ágil, esse aqui é um aspecto interessante e talvez até um pouco polêmico. Olha só o que o PMBOK diz. Os 3 processos, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a EAP, são repetidos para cada iteração. Aí que tá, coletar requisitos e definir o escopo, eu concordo que isso é repetido para cada iteração. No caso do criar a EAP, pode haver alguma controvérsia. Por quê? A EAP nem sempre, ela não é um elemento tão citado assim dentro dos frameworks ágeis mais conhecidos, né? Então, eu não estou dizendo que está errado, mas quando uma pessoa usa uma metodologia ágil de fato, não é tão comum necessariamente você encontrar uma EAP. Não é que seja errado, mas não é nem sempre isso é necessário, tá? Agora, para quem se liga em certificação, etc., esse é um ponto a gente deveria assumir, então, que mesmo dentro dos métodos ágeis, a EAP existe e ela esse processo de criação da EAP é repetido para cada iteração. Outro ponto importante requer o engajamento constante das partes interessadas. É claro que isso sempre é mais desejável, mas quando a gente segue a metodologia ágil, isso é fundamental, né? Como não há um detalhamento inicial, se essas pessoas não estiverem presentes no dia a dia do projeto ali, em cada uma das iterações, é impossível a gente executar métodos ágeis. E o objetivo é responder a altos níveis de mudança, tá? Então, tratamos de quando as entregas são feitas, como que o escopo é definido. Agora vamos ver como que o controle do escopo é feito nesses 2 ambientes aí. No caso do preditivo, que é o mais tradicional, o processo de validar o escopo ele ocorre em cada entrega ou revisão de fase, e o controlar o escopo é um processo contínuo. O tempo inteiro a gente está avaliando se aquilo que está sendo feito é aquilo que está de fato planejado, né? Agora, o que acontece? Dentro do ciclo de vida adaptativo ou ágil, o que a gente chama de fase é a iteração, e essas iterações são muito pequenas. Então, dá para a gente meio que padronizar que os processos validar o escopo e controlar o escopo, eles vão acontecer em cada iteração, né? Não precisa de acontecer mais vezes, ele pode acontecer no fim de cada iteração ali. Olha só, os representantes do patrocínio, primeiro, começar dessa segunda parte, né? 2 processos que são validar o escopo e controlar o escopo são repetidos para cada iteração, é o que eu disse. Além disso, de novo, é bastante importante a presença aí do patrocinador, do cliente, para fazer a validação disso aí. Olha só, os representantes do patrocinador e do cliente devem estar continuamente envolvidos no projeto para fornecer o feedback sobre as entregas à medida em que elas são criadas, a fim de garantir que o backlog do produto reflita as suas necessidades atuais. Tá? Então, além de ter esse pessoal aqui muito presente para ajudar a definir, né, cada um dos requisitos, é muito importante tê-los presentes também para ir tendo essa aprovação contínua para evitar maiores problemas. Tá? O Edson está perguntando aí se vai receber convite para o webinar das outras áreas ou é preciso se cadastrar sempre. Bom, o fato de vocês terem se cadastrado, vocês já vão entrar na minha base, então quando eu for fazer um novo webinar, eu vou divulgar de novo, mas eu ainda não criei ainda um sign-up único, né? Que você se cadastre e automaticamente já está o cadastro para receber esse link aqui da sala, você vai precisar fazer para cada um, por enquanto, tá, Edson? Vou até avaliar essa sua sugestão, mas de qualquer forma você vai ser avisado pelo fato de ter entrado, tá? Eu queria aproveitar essa paradinha aqui para fazer uma outra pergunta, que eu ia colocar também aqui uma enquete, mas eu acho melhor perguntar para vocês direto, porque eu estou com uma dificuldade de acessar a enquete, que é o seguinte: qual que é o conhecimento de vocês em relação a
algum framework aí ágil, tá? O Scrum, vamos padronizar o Scrum. Baixo, médio ou alto, só para ver também se em alguns casos aqui há necessidade de se explicar mais ou menos, ou de fazer outros vídeos a respeito, para explicar melhor para vocês. Coloquem, por favor, aí no nosso chat, tá? Bom, então em relação ao controle de escopo é isso, e a próxima etapa, que olha só que a gente está nos conceitos essenciais ainda, gente, quanta coisa de métodos ágeis que tem aparecido aí nessa nova versão do PMBOK, tá? E a última coisa aqui dentro ainda de conceitos essenciais é isso aí, qual que é a referência para o escopo em um determinado momento? No ciclo de vida preditivo é o que a gente já está acostumado, né? A linha de base do escopo para o projeto é a versão aprovada da declaração do escopo do projeto, a estrutura analítica do projeto e o respectivo dicionário DAP. Né? Uma linha de base só pode ser alterada através de procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como uma base de comparação durante a execução dos processos de validar o escopo e controlar o escopo. No caso do ágil, já é um negócio mais simples. Né? Olha só, os projetos com ciclo de vida adaptativos usam backlogs, incluindo os requisitos de produto e as histórias de usuário, para refletir as suas necessidades atuais. Então, aquilo é a nossa linha de base. Né? Aquilo é que a gente seguia para saber se a gente está ou não dentro do projeto, tá? Dentro do escopo do projeto que foi imaginado. Bom, o Leonardo está dizendo que a imagem está ruim para ele, eu estou com um monitor aqui do lado, num outro computador, está voltando bem, tá, Leonardo? Pode ser que tenha algum probleminha aí na sua conexão, tá? Obrigado ao pessoal que respondeu, né? A gente tem aí variados conhecimentos, o Alcides colocou alto, Francilene baixo, em médio também, deixa eu só tirar aqui uma coisinha na tela, beleza, já saiu ali. Vamos em frente então. Bom, então em relação a conceitos essenciais, era isso. Uma outra seção do PMBOK, então, é essa aí, ó, tendências e práticas emergentes em gerenciamento do escopo do projeto. Essa é uma área nova e eu achei até curioso, né? O que eles colocaram como uma tendência e prática emergente não foi nem a presença dos métodos ágeis, né? Na realidade foi, olha só, à medida que o ambiente global torna-se mais complexo, as organizações estão começando a reconhecer como usar a análise de negócio. Então, a análise de negócio é que veio como uma tendência emergente aí, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, existe até um outro guia do PMBOK que trata disso, né, um guia de análise de requisitos. Eu só queria mencionar isso aqui para vocês em relação a essa área. Boa tarde ao Rodrigo que está chegando aí agora. E além daqueles conceitos essenciais que já trouxeram muita coisa ali dos métodos ágeis, né, existe ainda para cada área de conhecimento uma seção específica que é de considerações para ambientes ágeis e adaptativos. Essa área aí é nova e também eu vou trazer alguns highlights dela aqui para vocês. Olha só, em projetos com requisitos em evolução, alto risco ou incerteza significativa, que são esses projetos que a gente não tem uma definição. Qual que é a diferença, né, gente, desses dois mundos? Vamos pensar aqui em exemplos práticos. Um projeto que segue o paradigma tradicional é, por exemplo, um projeto de construção de um prédio, de um edifício. Não dá para você ficar mudando demais, não dá para você ficar elaborando progressivamente demais ao longo da construção. Você vai definir um projeto arquitetônico, você vai construir aquilo. Né? Não dá para ter incerteza demais. Agora, projetos de software, por exemplo, né? Em especial quando você está criando um novo produto, né? Então, projeto de software, você tem um projeto de software sob demanda, aí também você tem uma necessidade de controle maior do escopo, você tem meio que uma mistura do preditivo com o ágil, e você tem, às vezes, projetos de desenvolvimento de software que você está criando um novo produto. Então, por exemplo, Spotify, né? É um produto que está sempre em evolução ali e é uma startup. A criação, né? Ou melhor, a execução dos projetos lá dentro segue um paradigma muito mais ágil. Então, quando a gente tem essa história aí de muita incerteza, de muita mudança, o escopo ele com frequência não é entendido no início do projeto, né? Que evolui durante esse mesmo projeto, tá? Então, em função disso, a gente precisa de uma abordagem diferente. Não adianta querer fixar na marra tudo lá no comecinho. Os métodos ágeis deliberadamente passam menos tempo tentando definir e acordar o escopo no estágio inicial do projeto e passam mais tempo estabelecendo o processo para descoberta e refinamento constantes, né? Então,
A gente já tem aqui alguns guidelines de como fazer isso, né? No início de cada iteração, detalhar melhor aquilo, escolher o que vai entrar na iteração, mas a própria dinâmica de trabalho de cada equipe vai mostrar qual que é a melhor forma de fazer as coisas. Então, na hora de definir um determinado requisito aqui em detalhe, será que eu faço um storyboard? Será que eu faço um desenho aqui no papel, nessa reunião inicial? Ou seja, essas interações, esse jeito de trabalhar, tanto da equipe que desenvolve o produto, quanto das partes interessadas, é que vão ajudar a melhorar a dinâmica entre essas pessoas, tá? O pessoal está perguntando aí se o material vai ser enviado por e-mail. Eu estou ainda avaliando como é que eu vou fazer isso, tá? Te confesso que essa é a primeira apresentação, Fernando, eu ainda não defini esses detalhes operacionais, não, tá? Estou só, a princípio, disponibilizando o vídeo, depois eu vou pensar como fazer isso. Mas se eu for disponibilizar, certamente vocês vão ser avisados por e-mail. O Paulo também fez uma pergunta similar. E o Tainan colocou ali, estou gerenciando um projeto de uma casa, durante o desenvolvimento do projeto arquitetônico usou o método ágil, agora entrando na terceira fase eu vou usar o ciclo preditivo. Legal, Tainan, isso acontece também, né? Eu falei aqui que um prédio é difícil, na construção de um prédio não dá para usar ágil, mas talvez dê para usar numa parte em que haja mais liberdade, né? Até a construção do projeto arquitetônico, depois a gente vai fixar e vai seguir de uma forma mais preditiva. É o que eu chamei de híbrido aqui no começo da apresentação, né? Vamos em frente. Muitos ambientes com requisitos emergentes descobrem que, com frequência, há uma lacuna entre os verdadeiros requisitos de negócio e os requisitos de negócio que foram declarados originalmente. Ou seja, ter uma especificação de requisitos, muitas vezes, nesses ambientes mais mutantes, não é uma garantia, né, de que você vai correr tudo bem, que basta seguir cegamente aquilo que está definido e vai dar tudo certo no final. Porque muitas vezes os reais requisitos eles mudam ao longo do tempo, né? E aí, portanto, os métodos ágeis desenvolvem e revisam protótipos e versões para refinar os requisitos. Como resultado, o escopo é definido e redefinido ao longo do projeto. Em abordagens ágeis, os requisitos constituem o backlog. Então, a grande mudança, gente, nessa área foi essa ênfase maior na diferenciação desses dois ambientes. A gente ainda meio que está, para quem, eu sei que muita gente já é certificado aqui, para quem ainda não é, a gente está acompanhando, né, a evolução dos diversos materiais, para entender qual que é o grau de profundidade com que isso vai ser cobrado na prova, ou nas provas, né? Mas certamente deve passar a aparecer alguma coisa de métodos ágeis a partir aí da edição dos exames que começa a vigorar em março, né? Bom, tratamos dessa parte que foi as coisas mais mudaram. Agora eu queria passar com vocês aí processo a processo, tá? Entrada por entrada, ferramenta por ferramenta, técnica por técnica. Eu vou tentar fazer isso aqui da forma menos enfadonha possível, né? Eu sei que é meio chato, mas eu vou tentar ser bem dinâmico aqui para tentar mostrar só aquilo realmente que interessa e que importa, tá? E tem alguns aspectos que são interessantes, apesar das mudanças não serem enormes, eu acho que vale a pena a gente tratar de alguns pontos aqui. Então, a visão geral, os processos e a descrição das suas funções e objetivos são os mesmos, conforme eu já disse para vocês. A única coisa que mudou, assim, no nível mais macro, foi a questão do momento em que esses processos são executados, que agora pode variar de acordo com o tipo do ciclo de vida. Foi o que eu já mencionei com vocês anteriormente aí também, né? Então, os processos, eles são repetidos com mais frequência quando a gente está dentro de um ciclo de vida ou de um ambiente mais ágil ou mais adaptativo, tá? Vamos lá, então, processo a processo. O primeiro aí, planejar o gerenciamento do escopo. Aí eu vou usar até uma canetinha aqui, tá? Para ir mostrando para vocês que esse processo, por exemplo, não mudou praticamente nada. Olha só, aqui a gente tem a quinta edição, aqui a gente tem a sexta edição. Saídas são rigorosamente as mesmas. As ferramentas e técnicas, duas delas se repetem aqui, né, a opinião especializada e as reuniões. A gente tem só uma ferramenta e técnica adicional, mas isso aqui foi mais um ajuste da equipe que cria o PMBOK, porque a análise das alternativas, na verdade, já aparecia em outros processos, que é basicamente o seguinte: eu tenho mais de um jeito de fazer uma determinada coisa, eu vou analisar essas alternativas, não tem nenhuma sofisticação nessa ferramenta. Então, como na hora de planejar o escopo, né, planejar o gerenciamento do escopo, eu posso ter, por exemplo, mais de uma forma de coletar os requisitos, eu tenho que analisar as alternativas para poder checar
qual que é a mais adequada para o meu projeto. E aqui também nas entradas, apesar de estar maiorzinho aqui na parte, né, do planejar o gerenciamento do escopo, é a mesma coisa. Olha só, plano de gerenciamento de projeto está aqui. O que aconteceu é que agora há um detalhamento um pouco maior já na figurinha aqui, né, do que faz parte desse plano e que tem a ver com esse processo especificamente. Então a gente tem um plano de gerenciamento da qualidade, a descrição do ciclo de vida do projeto e a abordagem de desenvolvimento, que é justamente essa historinha, né, de ser mais ágil, de ser menos ágil, de ser preditivo ou ser mais ou menos preditivo. Então não é uma mudança, foi só um detalhamento maior. E os outros dois itens, os famosos fatores ambientais da empresa e ativos de processo, repare então que esse foi um processo que praticamente não teve mudança nenhuma, né? O coletar os requisitos é um processo que engana, ele praticamente também não teve mudança nenhuma, mas especialmente nas ferramentas e técnicas parece que teve, e eu vou ensinar um macete aqui para que vocês já aprendam a se guiar no novo PMBOK, tá? Vocês vão ver o que vocês têm que fazer para evitar de achar que uma coisa mudou quando na verdade não mudou nada. Então, vou usar a minha canetinha de novo aqui. Em relação às entradas primeiro, tá? Como o volume aqui no coletar os requisitos, né? Então, lembrando que nós estamos no segundo processo, agora vendo aqui só as entradas primeiro, tá? Da quinta em relação à sexta edição. Então, olha só, termo de abertura do projeto está aqui, termo de abertura do projeto está aqui também. Os planos, aqui eu tenho 3 planos, né, de gerenciamento de escopo, de requisitos e partes interessadas. Eles só foram reagrupados de uma outra forma. A entrada primária agora é o plano de gerenciamento do projeto e não mais os planos separadamente. Só que esses planos eles são citados aqui dentro, né, como era de se esperar já. Além disso, antes eu tinha registro de partes interessadas aqui, ele continua aqui também, ó, registro de partes interessadas. Só que além desse registro, há outros 2 documentos no projeto aqui. E esses 2 documentos no projeto são novos, tá? Esse aqui eu acho que vale a pena eu comentar com vocês, eu estava até gravando um vídeo específico sobre isso ontem para divulgar no meu canal do YouTube, que são o registro de premissas e o registro das lições aprendidas. Eu acho que isso deu uma maior clareza para o PMBOK, tá? A criação desses caras aqui nem acontece aqui nesse processo não, tá? Eu vou mostrar para vocês que os 2, eles são criados lá na integração. Mas, por exemplo, o registro de premissas, ele traz tanto as premissas quanto as restrições, tá? Traz as 2 coisas. E o interessante é que antes isso aqui ficava dentro de documentos, né? Para quem já estudou o PMBOK deve se lembrar que a gente tinha premissa e restrição dentro do TAP, depois tinha premissa e restrição dentro da declaração de escopo. Agora não existe mais isso, esses elementos foram retirados dos documentos e ele tem um registro à parte, assim como há o registro de partes interessadas, o registro de riscos, existe o registro de premissas. E a mesma coisa acontece com o registro das lições aprendidas, tá? Isso é legal porque o registro das lições aprendidas, a gente vai coletando as lições aprendidas daquele projeto específico. Então, vários processos, vocês vão ver que eles vão passar a atualizar o registro de lições aprendidas. Antes, isso aparecia, né, na descrição dos processos, mas não tinha um lugar, né, aparecia como atualização dos ativos de processos organizacionais, né, porque, de fato, os ativos de processo, eles têm a base de conhecimento da empresa, né, tem as lições aprendidas dos diversos projetos. Mas agora a coisa mudou um pouquinho, quer dizer, dentro do projeto eu vou atualizando o registro de lições aprendidas. E no final do projeto, eu pego o que está nesse registro de lições aprendidas e jogo para dentro dos ativos de processos organizacionais, tá? Então, há 2 momentos em que acontece. Nem é nesse processo em que acontece, mas eu já aproveitei, né, para mostrar, já que ele está aparecendo aqui, que há essa mudança que é interessante mencionar. Então, até aqui não tinha mudança nenhuma, exceto a criação desses 2 novos registros, né? O que mudou, e eu acho que foi mais um novo acordo da equipe que atualiza o PMBOK, é que fatores ambientais e ativos passaram a aparecer aqui também. Há meio que uma padronização, né? Quase todos os processos agora, por exemplo, têm ativos de processos organizacionais como sendo uma entrada, tá? Só 2 processos não tem, na minha opinião, todos deviam ter. E apareceu aqui também os acordos, que servem para aqueles projetos que são feitos por meio de um contrato, né? Então, na hora de coletar os requisitos, se tem, por exemplo, se eu sou uma software house, alguém está me contratando para fazer um software, o que está no contrato lá é importante para eu coletar os requisitos. Então, já existia esse elemento acordo dentro do PMBOK, mas não como entrada aqui, eu acho que foi uma mudança interessante. E também o business case, que era entrada só para o TAP, né? Agora é uma entrada também para coletar os requisitos, tá bom? Então, basicamente, nas entradas eu separei aqui, porque tem essa historinha das lições aprendidas e também das partes interessadas, e aí só para mostrar onde é que está isso, o registro partes interessadas, desculpa, né, o de premissas, e o registro de premissas, ele é uma saída, então, peraí que eu
errei a mão aqui, deixa eu só voltar. Vamos lá, anterior e anterior. Então, só para mostrar para vocês de onde vieram essas coisas, né? O registro de premissas, então, ele é uma saída do processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, então, desde o comecinho ele já está lá. E o registro de lições aprendidas é uma saída do processo, um processo novo da integração, tá? É da área de integração e do grupo de execução, que é o gerenciar o conhecimento do projeto, tá bom? Então, quando chegar a vez da integração, normalmente eu faço isso no final, a gente vai falar mais a respeito desse processo aqui, que não havia, tá, na quinta edição, mas isso aqui é da integração. Bom, o Edson está dizendo que recebeu uma cópia da sexta edição, mas dessa forma será muito mais didático. Legal, obrigado, Edson. E o Leonardo está perguntando o que são os ativos de processos organizacionais. Bom, Leonardo, são todos os processos que são que uma empresa tem e que podem ser usados num determinado projeto. Então, a metodologia de gerenciamento de projetos faz parte dos ativos de processo. E além desses processos, uma outra coisa que faz parte também desses ativos é o que a gente chama de base de conhecimento organizacional, que é justamente a coleta das lições aprendidas ao longo dos diversos projetos, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você. Bom, em relação às ferramentas e técnicas, tá? Eu vou tentar mais uma vez ser o mais rapidinho aqui e ser dinâmico para mostrar para vocês como é que a gente faz uma mágica de transformar esse tantinho aqui de ferramenta e técnica nesse tantão aqui de ferramenta e técnica. Porque eu já sou capaz de afirmar que isto aqui é igual a isto, tá? Agora, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Primeiro aspecto que é interessante vocês saberem. O PMBOK agora tem um conjunto que eu chamo de macro ferramentas, que são esses aqui, ó, coleta de dados, análise de dados, tomada de decisões, representação de dados e habilidades interpessoais e de equipe. Esses nomezinhos aqui, eles estão muito presentes dentro do PMBOK, muito presentes mesmo, tá? Eles aparecem em vários processos, e o que muda são as subferramentas. Então, por exemplo, dentre as diversas ferramentas de coleta de dados que existem, quais delas fazem parte ou que fazem sentido para esse processo aqui coletar os requisitos? São essas que estão aqui. Então, o que acontece, por exemplo, olha só, entrevista, que era uma ferramenta aqui, agora aparece aqui dentro de coleta de dados. Eu vou riscando aqui só para vocês verem que está tudo presente, tá? Grupo de discussão, que estava aqui, tá aqui agora também dentro de coleta de dados. Oficinas facilitadas, que estava aqui, virou facilitação dentro de habilidades interpessoais e equipe. Técnica de criatividade de grupo era uma espécie de macro ferramenta que tinha muita coisa aqui dentro, né? E onde que foi parar o que estava aqui, né? Uma técnica de criatividade em grupo, por exemplo, era o brainstorming, tá? Uma outra era o diagrama de afinidades, uma outra era o mapeamento mental, então a gente já mata a representação de dados. Uma outra era a técnica de grupo nominal. Então esse cara aqui, ó, ele foi redistribuído num monte de lugar aqui dentro da sexta edição, tá? Técnica de tomada de decisão em grupo, que está aqui, ó, agora está aqui dentro em tomada de decisão, né? Existe aqui a votação, existe a análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, isso aparecia com outro nome na edição anterior. Questionário de pesquisas, que está aqui, ó, ele está aqui agora, estava na quinta edição como uma ferramenta autônoma, agora está dentro de coleta de dados. Observações estava aqui, ele aparece agora como observação e conversação. Com isso a gente mata essas habilidades interpessoais de equipe. Protótipo estava aqui, continua como autônomo aqui. Benchmark estava como autônomo, aparece dentro de coleta de dados. Diagrama de contexto estava aqui e apareceu aqui. E análise de documentos estava aqui e apareceu como análise de dados. Então, olha só, isso aqui transformou nisso. Que tem de novidade aqui, a única coisa que tem, que eu posso dizer que é uma novidade mesmo, e uma novidade meio batida, né, gente? É a opinião especializada. A opinião especializada, ela já aparece em vários outros processos, não aparecia aqui, mas não é algo difícil de explicar e de entender, né, para coletar, documentar, identificar quais são requisitos que são realmente importantes. Uma opinião especializada é algo importante, tá? Então, muito pouca coisa mudou. Em relação às saídas, são rigorosamente as mesmas. Então, nesse slide que passou aqui, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que nem sempre o que parece que mudou, mudou, tá? Vale a pena dar uma olhada com mais atenção para entender realmente o que está rolando.
Então, aqui ficou a mesma coisa nas saídas, né, do coletar os requisitos. Vamos, então, para o terceiro processo. Esse aqui está muito idêntico, né? Vamos botar a canetinha em ação aqui de novo para facilitar a vida de vocês. As entradas, ou melhor, as saídas são rigorosamente as mesmas, né? O que mudou é que aqui na atualização já é uma listagem de que documentos são atualizados. Ferramentas e técnicas, opinião especializada está aqui e aqui, análise de produto está aqui e está aqui, geração de alternativas virou análise de alternativas, né? Aquele que entrou lá no outro processo, repare que ele já estava aqui antes. Oficinas facilitadas está aqui e está aqui também. Única novidade, também eu não posso qualificar isso como uma grande novidade, é que a tomada de decisão, né, que é você, quando você tem mais de uma opção, você tem que tomar uma decisão em grupo, não aparecia explicitamente aqui nesse processo, agora passou a aparecer, tá? Nada do outro mundo foi... Eu diria que isso aqui é mais uma percepção que a equipe fala assim, pô, isso devia estar aqui e não estava, então vamos corrigir, vamos colocar, mas não é nada realmente muito relevante, tá? Em termos de mudança. As entradas, antes a gente tinha aqui só o plano de gerenciamento de escopo, agora tem o plano de gerenciamento do projeto com o plano de escopo dentro, tá? Então isso aqui, gente, é uma mudança também que vocês vão ver em todos os processos. A gente não tem mais essa coisa de ter o plano, o subplano como entrada, né? Tá sempre plano de gerenciamento do projeto e a descrição aqui de qual que é o subplano que interessa. Aqui nós temos o termo de abertura, aqui tem ele também, então não tem mudança nenhuma. Os fatores ambientais são uma novidade, mas é porque também está tendo uma padronização de colocá-lo ele junto com os ativos de processo, né, aparecer em praticamente todos os processos. E os documentos de requisitos, eles foram para uma categoria maior, que a gente chama de documentos de projeto. Além da documentação de requisitos, a gente tem também o registro de premissa e o registro de riscos, tá? O registro de riscos, já tentando explicar aqui para vocês, de uma forma rapidinha, por que ele está aqui? Porque quando vocês forem estudar riscos, vocês vão ver que uma saída desse processo é quando você tem um risco, você muitas vezes cria uma resposta para aquele risco. Né? Então eu tenho um risco do meu orçamento estourar por causa da variação cambial. Uma resposta é comprar dólar. Então se eu tenho uma resposta, eu tenho uma nova coisa a fazer, e isso altera o meu escopo. Né? Por isso que está aparecendo aqui também como entrada. Mas via de regra mudou muito pouco, praticamente nada aqui também, esse processo de definir escopo, exceto a saída, tá? Então isso eu queria falar com vocês aí, que quem já acompanhou meus vídeos nos últimos dias é a polêmica entre declaração de escopo e especificação de escopo. Olha só. Primeiro ponto aqui interessante, né? Eu vou até passar aqui primeiro para esse. A tradução, né? A gente tem no PMBOK em inglês uma saída chamada Scope Statement, o processo de definir o escopo. Esse item foi traduzido até a 4ª edição do PMBOK como declaração de escopo. Na 5ª ele virou especificação de escopo. Eu acho que foi uma grande bobagem ter feito isso. Tanto é que na 6ª edição agora, eu vou explicar para vocês por que eu acho que o termo correto passou a ser declaração de escopo. Por que eu estou dizendo que eu acho? Porque o problema é que o trem ficou no meio do caminho agora, né? Mineiro gosta de falar trem. Existe 26 ocorrências, né, do termo declaração de escopo dentro do PMBOK atual e 19... Opa, tá difícil aqui, eu estou encostando e está passando. E apenas 19 do termo especificação de escopo. Então, eu acho que eles quiseram voltar atrás para a declaração de escopo, mas o que eu tenho recomendado a todos os meus alunos é o seguinte: bom, assuma que as duas coisas são sinônimas, tá? Tanto declaração quanto especificação de escopo são a mesma coisa, são a saída desse processo aqui, definir o escopo. Agora, além dessa confusão do nome, que eu acho que foi mais um probleminha na tradução aqui para o português, antigamente esse documento tinha esses 4 elementos aqui, mais as premissas e restrições. E agora as premissas e restrições não aparecem mais, porque elas já têm um artefato específico para elas, né? Que é justamente o registro de premissas. Então ainda temos descrição do escopo do produto, as entregas, os critérios de aceitação e as exclusões. Esses 2 itens, eles saíram fora, tá? Porque eles estão lá no registro de premissas, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Vamos em frente, né? Porque eu não quero passar muito do tempo, não. Criar EAP. Esse aqui está praticamente a mesma coisa mesmo, tá? Porque tem uns que vocês estão vendo que eu ainda estou pontuando um ponto ou outro, né? Ferramentas e técnicas são exatamente as mesmas. Saídas são exatamente as mesmas.
As entradas, mudou um pouquinho o jeito de escrever, mas também não mudou grandes coisas não. Olha só, aqui eu tinha o plano de gerenciamento do escopo, ele está aparecendo aqui dentro de plano de gerenciamento do projeto, né? A especificação do escopo e os documentos de requisitos, eles agora estão aqui dentro de documentos do projeto e nem foi acrescentado nenhum outro, e os fatores ambientais e ativos de processo estão aqui. Eu diria que esse processo aqui, eu acho que foi o que não mudou mesmo, né? Que a IAP foi o que saiu mais ileso aí. Nosso penúltimo processo, já estamos finalizando, tá, gente? Validar o escopo. Vamos também, muito pouca mudança e mais mudança estética do que mudança de fato, né? A gente tem aqui, então, inspeção como uma ferramenta técnica, a gente tem aqui também técnicas de tomada de decisão em grupo, apareceu aqui como tomada de decisão, então só mudou o nome, é a mesma coisa. Entregas aceitas aqui e aqui, informações sobre desempenho do trabalho aqui e aqui, solicitações de mudança aqui e atualizações dos documentos do projeto aqui e aqui. Mesma coisa também. Em relação às entradas, plano de gerenciamento do projeto era uma entrada, tá ele aqui só um pouco mais detalhado. A gente tinha documentação dos requisitos e matriz de rastreabilidade. Elas aparecem aqui agora também, né? Matriz de rastreabilidade e documentação. Só apareceram outros 2 documentos do projeto aqui, que é o registro das lições aprendidas e os relatórios de qualidade. Foi mais uma percepção que dava para melhorar, né? Pelo pessoal lá. Por que relatório de qualidade entra aqui? Porque antes de eu obter a formalização lá com o cliente, validar escopo, a gente tem que lembrar que eu estou buscando aceitação com o cliente, né? Antes de buscar essa aceitação, eu tenho que já ter feito os meus testes aqui, as minhas inspeções internas. Por isso que o relatório de qualidade aparece como uma entrada aqui também, tá? E o registro de lições aprendidas, porque é um artefato novo, então aquilo que eu aprendi numa fase anterior desse mesmo projeto pode me ajudar. Então tem essas 2 pequenas novidades, né? Mas são aqueles ajustes finos, né? Nada também que mereça um cuidado extremo, assim. Se você já tinha estudado PMBOK, saiba que não tem muita coisa de diferente, não. E por fim, o controlar escopo, que vocês vão ver aqui também, que eu não vou colocar item a item não, tá, gente? Mais para não ficar enfadonho, mas na verdade, se a gente dá uma olhada aqui nas entradas, nas ferramentas e técnicas e na saída, a gente vai ver que é a mesma coisa, só tem às vezes um detalhamento, né, um pouquinho maior aqui nas atualizações dos documentos do projeto, ou na atualização do plano do projeto, né? A única mudança mesmo que teve foi a entrada dessa subferramenta análise de tendências, mas também não acho que é algo relevante, tá? Porque na prática já poderia ter sido aplicado antes, foi mais um ajuste. Então, vocês devem ter percebido, né, só dando uma revisada geral, que em termos de processo mesmo, as mudanças foram poucas, né? Teve algumas reorganizações, né, algumas formas diferentes de dizer a mesma coisa. O que mudou mesmo é isso, de acordo com o fato do ambiente ser mais preditivo ou mais ágil, eu vou rodar esses processos mais vezes ou menos vezes e em momentos diferentes, tá? Só para a gente finalizar aqui, ó, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é que é uma novidade boa também, que finalmente, isso aqui no processo controlar o escopo que apareceu, o scope creep, né, que é um termo que só havia em inglês no PMBOK, finalmente ele tem agora uma tradução para o português. Isso é legal, né? Sempre é bom ter todos os termos traduzidos, que basicamente é descontrole no escopo, né? Scope creep agora é tratado como distorção de escopo, que o que é isso? Aumento sem controle do escopo do produto ou projeto sem ajuste de tempo, custo e recurso, né? De repente você deixar entrar uma coisa nova no projeto sem que o controle integrado de mudanças haja e faça as atualizações que deveria nas outras áreas. Tá bom? Bom, então deixa eu só voltar aqui a minha câmera e ver se eu consigo, né? Porque tá uma dureza mexer nessa ferramenta aqui hoje, mas eu acho que agora vai rolar. Talvez dê só um piquezinho aí no momento em que eu vou fazer essa mudança. Bom, gente, se vocês quiserem colocar alguma questão adicional, né, em relação a esse assunto que a gente viu, basicamente, bom, são 1h47, né, eu tinha o compromisso aqui com vocês para acabar antes das 2 horas, né, e tentar ficar perto dos 40, 50 minutos, são 1h47, então tá feita aí a promessa, mas eu queria abrir esses minutinhos para quem tiver o tempo, né, de continuar com a gente e quiser colocar alguma dúvida, deixar suas impressões sobre esse formato. A gente vai, essa é a primeira, né, apresentação nesse formato,
O pessoal está perguntando sobre a disponibilidade dessa apresentação. Eu ainda não defini como que eu vou disponibilizar isso, tá, Edson? Mas assim que eu definir, vocês vão ser avisados, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Com relação ao PDU, eu também não tenho um mecanismo formal de comprovação, tá, dessa aula ainda. Se você me falar assim, vale PDU? Vale. Eu só não tenho como emitir certificado para todo mundo, pelo menos ainda não para essa primeira apresentação, porque o meu objetivo principal, gente, foi trazer o conhecimento para vocês. Tá? Eu sei que a questão do PDU, para quem é certificado, é muito importante, mas eu ainda não tenho um mecanismo assim de dizer, se por acaso caia na auditoria, eu falar para o PMI, não, essa pessoa de fato participou desse meu webinar, tá bom? Bom, o Cid está dizendo que eu estou mais jovem, pô, obrigado, Cid. Sempre bom, né? O Breno está perguntando onde que eu acho que teve maior impacto na quinta para a sexta edição. Eu acho que a área de escopo, apesar de os processos vocês terem percebido que ficaram a mesma coisa, eu acho que essa nova dinâmica, eu acho que os métodos ágeis afetam muito a área de escopo, então por isso eu acho que é uma área importante. Agora, em termos de processo mesmo, a principal área foi a área de recursos, né, que antes se chamava recursos humanos, né, gerenciamento de recursos humanos, e agora é recursos. Então, entra não só a parte de pessoal aí também, mas recursos materiais, equipamentos e etc. Né? Então, acho que essa foi a principal área em que, assim, visualmente você percebe essa mudança. A área de integração teve um novo processo também, né, foi o gerenciar o conhecimento do projeto. O Carlos está perguntando quanto que vai ser aberto novas turmas para o curso com o novo formato da sexta edição. A gente deve estar iniciando novas turmas em fevereiro ou março, tá, Carlos? Eu ainda estou vendo qual que é a melhor agenda em função de carnaval, em função do próprio processo de atualização que a gente já está fazendo aqui, né? Essas apresentações, inclusive, elas são um produto disso, né? A área de escopo a gente já praticamente fechou a atualização, então por isso que fica até fácil fazer essa apresentação. Talvez seja até difícil você encontrar essa apresentação tão detalhada fora daqui, porque aqui a gente tem esse trabalho, eu não tenho opção, né? Eu tenho que estudar a fundo o PMBOK para deixar o curso totalmente atualizado e totalmente dentro aí, né, do que a comunidade precisa, e principalmente para quem vai fazer as provas, né, poder fazer com tranquilidade. Bom, a Melina está dizendo que riscos também teve a inclusão de um novo processo, e é verdade, tem um processo agora de implementar as respostas a riscos, né? Obrigado aí por lembrar. O Rodolfo está perguntando se eu vou falar sobre as mudanças nas outras áreas. Sim, há a previsão, né? Eu não tenho ainda as datas, mas eu pretendo fazer novas apresentações, ou ao vivo, ou disponibilizar, mas eu estou querendo manter esse formato aqui ao vivo. Em especial, esse horário é um horário interessante para mim, né? Eu sei que para algumas pessoas pode ficar um pouco difícil, mas eu fico imaginando também que às vezes a pessoa chega de noite, já não quer, sei lá, mexer com coisa de trabalho, então estamos experimentando esse horário aqui, tá? Eu queria até perguntar para vocês preferem esse horário aqui, que logo depois do almoço, ou à noite? Coloque aí, por favor, a palavra almoço ou a palavra noite, só para ver, pelo menos do grupo de vocês que está presente aqui, o que vocês preferem. Enquanto isso, eu vou ler nas outras questões aí. Fabiano, boa tarde, André. Seguindo essa linha de conhecimento que o PMI está se ajustando, alterando a dinâmica para métodos ágeis, você acha interessante o profissional de projetos buscar se aperfeiçoar em análise de negócio também? Acho que vai depender mais do seu mercado, quer dizer, aquela coisa, né? Você acha interessante se aperfeiçoar numa determinada área? Sempre é interessante, né? Agora, a gente tem que ver que nós temos um tempo limitado, né? A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para estudar em um tempo limitado. Então, isso é aquilo que eu falei, a questão da análise de negócio não é um mercado novo, é algo que existe já há muito tempo. Eu diria que se você entende que no seu tipo de projeto específico isso pode ajudar, dá uma olhada, né? Se você é afiliado do PMI, tem esse guia aí, né, da área de requisitos aí, que explica a análise de negócio. Dá uma olhada superficial e vê se te ajuda no seu trabalho. Eu também não gosto, se você me perguntar, vale a pena isso, aquilo, tem muita coisa, né? Mas tem que ver se na sua realidade isso aí se aplica. André, para quem ainda não certificou, você recomenda a PMP ou a CP? Olha, a PMP ainda é uma certificação mais reconhecida, né? Ela agora, a PMI-ACP vem crescendo muito também. O problema da PMI-ACP é que ainda nós não temos a tradução dela para o português, né? Isso pode dificultar a vida de algumas pessoas, mas eu acho assim, se você trabalha num mercado em que os métodos ágeis são muito presentes, como o mercado de software, eu recomendaria as duas, tá?
não escolheria não, porque a certificação PMP ela te dá a ideia assim, de tudo que você vai olhar dentro dos projetos, né? A ACP, na verdade, pega um conjunto de métodos ágeis e te explica esse método e te faz aprender esses métodos. A certificação PMP é o seguinte, você vai gerenciar qualquer projeto na sua vida. Quais são as áreas que você tem que olhar? E ele te fala, você tem que olhar escopo por causa disso, disso e disso. Você tem que olhar prazo por causa disso, disso e disso. Você tem que olhar partes interessadas. O que você tem que fazer com as partes interessadas? Você tem que engajar, você tem que pensar em formas de engajar, não só engajar de uma forma aleatória, mas planejar isso. O que você faz em relação a riscos? O que você faz em relação a aquisições? Então, a certificação PMP, ela é mais completa, a certificação ACP, ela é mais aprofundada num determinado conjunto de frameworks. Então, se você atua na área de software, acho que as duas são importantes por causa disso, tá? Porque elas têm funções distintas, tá? Obrigado aí pro Marcos, falou que é uma excelente apresentação. Paula, não tenho como disponibilizar a cópia da sexta edição, tá? Isso é protegido por copyright, só para afiliados ao PMI, tá? Bom, depois eu vou compilar aqui as respostas, tá? Agora não vai dar para eu contar aqui, mas eu vou ver o pessoal que colocou aqui, isso fica registrado para mim numa planilha. Obrigado aí a Joana, ao Antônio, a Francilene. Bom, acho que é isso, gente. Tá chegando a hora de voltar para o trabalho, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Assim que eu liberar ou a gravação dessa palestra, ou um abraço aí para o Luiz Miguel de Alagoas, ou liberar também, se eu criar um PDF com os slides, qualquer coisa, pode deixar que eu aviso a vocês e fiquem ligados. Se vocês quiserem, se você ainda não recebe, imagino que você deve receber meus e-mails, né? Mas se você ainda não recebe meus e-mails e quer passar a receber, basta me mandar uma mensagem lá no LinkedIn, tá? Procura lá, Andriele Ribeiro, me adiciona e fala assim, Andriele, queria receber seus e-mails também, você falou na sua palestra, e a gente vai te cadastrar aqui na lista para que você passe a receber também. Tá bom? Abração então, gente. Boa tarde, tudo de bom para vocês aí. Até a próxima. Feliz Natal, né? Talvez a gente não se encontre mais, provavelmente não. Feliz Natal, boas festas aí para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau, valeu.